Qual é o maior legado que Jesus deixou na terra? Foque no seu legado. Amém? Foque, dê tempo para o seu legado. Porque a vida aqui neste mundo é passageira. Entendeu? Todo mundo morre. Todo mundo morre. Ninguém vai ficar para sempre, né? É verdade. E nós somos eternos. Amém? Nós somos eternos. Então, Jesus, ele nunca construiu um prédio. Ele nunca construiu um prédio. Por quê? Porque ele estava focado. É o que nós devemos fazer, tá? Porque ele estava focado no legado dele para deixar na terra. Ele estava focado no propósito de Deus para a vida dele. Glória a Deus. Lembra que a palavra de Deus nos diz, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Também o 19, 21. Acho que o 19, 21, ou se eu não troquei, né? Vamos checar direitinho? Provérbios, capítulo 19. Deixa o Espírito Santo fluir agora, né? Deixa ele falar mesmo, amém? Eu vou deixar que o Espírito Santo vai falando. Às vezes a gente tem até a mensagem anotada, né? Escrita. De repente o Senhor dá outro rumo para a gente, né? Vai em outros versículos, né? Você vê. Então, muitos são os planos do coração do homem. Vamos lá? Eu acredito que é em Provérbios, capítulo 19. Tá? Provérbios 19, versículo 21. Sim. Muitos são os planos do coração do homem. É esse mesmo, tá? São muitos os planos dos nossos corações, né? Quantas vezes eu me pego, né? Eu me pegava e ainda até hoje, vira e mexe, está lá aquela preocupação. Ai, meu Deus, preciso deixar casas, preciso deixar muito dinheiro para os meus filhos, para os meus netos, né? Para as minhas netas que estão nascendo agora. E agora, Senhor, se eu dei tudo, eu deixei tudo para trás só pela sua obra, né? Então a gente se pega pensando com o pensamento da alma, né? A alma se aflige, né? E Jesus, ele diz o quê? Não temas, não tenha medo, amém? Jesus disse na palavra dele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? Não tenha medo. Então, por quê? Porque está aqui, ó, Provérbios 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas, o que está escrito aí? Mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Amém? É o propósito de Deus que prevalecerá. Está escrito na sua Bíblia? Né? Então, é o propósito de Deus que prevalecerá. Então, Jesus, imagina, Jesus, ele não poupou a sua própria vida, né? Pensa o que ele falou lá no Getsêmani, né? Quando ele ficou imaginando que ele iria ficar separado do Pai, né? Ele iria se separar do Pai, se separar de Deus. O que ele disse para Deus? Pai, passa de mim esse cálice. Se possível for, passa de mim esse cálice. Imagina eu e o pastor Aloísio, né? Quando Deus nos chamou. E ainda bem que Deus nos chamou numa dor muito profunda. Numa dor que fez eu esquecer todas as coisas desse mundo. Fez eu esquecer as coisas materiais. Eu já estava há 3 dias, né? No hospital, quase 3 dias, né? Não foi exatamente 3 dias, foi de uma sexta, né? Foram 3 dias, sim, né? De agonia, de dor. Porque eu estava no hospital com uma filha em coma, 3 anos e meio, né, ela tinha. Então, ali no vazio, na minha dor, foi onde Deus falou comigo, Eclesiastes 7, né, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens. Você quer ver o fim? Você quer ver o fim e pensar nele, se preocupar com você? É só você passar aqui mesmo na cidade, bem em frente ao hospital, tem uma funerária, né? Uma casa funerária.
que é onde as pessoas são veladas lá, tem duas, entendeu? Então lá a gente pode ver o fim de todos os homens, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 7, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Porque a casa onde há luto se vê o fim de todos os homens. Não é verdade? A gente fica o dia todinho pensando, né, para lá, para cá, e corre para cá, corre para lá com os nossos afazeres, entendeu? Às vezes a gente nem dá tempo para Jesus. Não tenho tempo, não posso, eu não consigo. Ah, vamos orar. Não tenho tempo, entendeu? Aqui na sala nós estamos com um jovem, um jovem, tá? Muito abençoado, glória a Deus, a gente conheceu ele, o Edson, né? Ele veio, pegou a moto dele lá do outro lado da cidade, né? Sabe para que ele veio? Para orar com a gente, para orar, entendeu? E o que um jovem poderia estar fazendo agora, nesse momento? Poderia estar na bola, poderia estar com os amigos, né? Entendeu? Ele veio. E veio aqui e está orando, está aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém, glória a Deus, né, Edson? Maravilha. Então, quer dizer, a gente se dispõe, deixa tudo por amor a Jesus, por quê? E eu estava nessa situação. Eu estava, corre para um lado, corre para o outro, querendo mais dinheiro. Eu já tinha 2 empregos e eu queria mais dinheiro, queria mais. Você está entendendo? E nunca tinha morrido ninguém da minha família, nunca, nem da minha casa. Eu digo assim, dos meus familiares, né, da minha casa, da casa dos meus pais, né? Nunca tinha morrido, entendeu? Nunca. Até eu prometi, né? Eu prometi para Deus, em primeiro lugar, né? Que eu declarei isso diante de Deus e diante do inferno também. Eu disse assim, olha, nenhum da minha família vai morrer, vai partir deste mundo sem conhecer Jesus, sem ter Jesus. Eu tinha prometido. Com relação à minha mãe, meu pai, meus irmãos, entendeu? Então Deus levou minha filha com 3 anos e meio. Minha filha, com 3 anos e meio, é uma criança. Desprovida de interesse próprio. Tem alguém mais desprovido de interesse próprio do que uma criança? Não tem, entendeu? E ele levou um tesouro, ele levou para ele, né? Que um filho é um tesouro que Deus nos dá. Amém? Ele é o tesouro maior, Jesus é o maior, sempre vai ser o maior, né? E ele levou minha filha. E aí ficou um buraco, sabe? Ficou um vazio no meu coração com relação aos filhos, né? Que eu tinha 3, agora ficou faltando uma, né? E eu fiquei como se eu tivesse sem um pedaço de mim. Então, por isso que eu digo que Deus chamou, né? Me chamou na dor, na dor. Então, eu tomei uma posição e eu estava correndo de um lado para o outro. Já tinha os meus salários de 2 maneiras, né? Porque eu era professora tanto na zona rural como na zona urbana, lá no Acre, professora concursada, entendeu? Pela Secretaria de Educação do Acre, entendeu? E eu já estava, hoje, eu poderia já estar pertinho da minha aposentadoria, né? Mas o que eu iria ter? O que eu teria? Eu teria somente bens para deixar para os meus filhos. E olhe lá, né? Porque se eu não soubesse administrar direito o meu dinheiro, talvez não deixaria nada. Você está entendendo? Então, essa é a nossa mentalidade, essa é a mentalidade do mundo, das pessoas do mundo e às vezes até das pessoas de Jesus, das pessoas que são de Jesus, até mesmo das pessoas que são de Jesus, como eu já era de Jesus, né? Mas eu não tinha essa compreensão de que o maior legado que eu deixaria na terra seria ajudar pessoas, amém? Primeiramente a minha família, olha só, que o primeiro campo missionário é a minha casa. Ajudar a minha família a se encontrar com Jesus, a conhecer verdadeiramente a Cristo. Aquilo que você ainda não conhece, você não vai poder passar aos outros. Aonde você já chegou, aonde você nunca chegou, você não vai poder também informar ninguém a chegar. Você está entendendo? Então tem muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus, mas não sabem informar Jesus para ninguém. Entendeu? Não sabe. É muito fácil você arrebanhar pessoas para dentro de uma igreja,
Entendeu? É muito fácil eu arrebanhar pessoas para dentro de uma igreja. Agora, o legado é o que é mais importante. Entendeu? Legado é o mais importante. Então, voltando novamente do que eu estava falando, como Jesus me chamou pela dor. Não que ele provocou a dor, porque Jesus não vai fazer isso, entendeu? Ele não é um Deus masoquista, quer que você sofra, não. Mas o diabo quer que a gente sofra. E sabe como é que o diabo faz a gente sofrer? Na ignorância da gente. Eita Deus, tremendo essa, né? Deus está falando conosco. Sabe como é que o diabo faz a gente sofrer? Na ignorância da gente, porque ele nem tem poder para isso. Mas a gente que dá poder para ele. Como é que eu dou poder, pastor? Então me prova. Posso provar sim. Oséias capítulo 4, versículo 6. Deus diz assim, olha, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento, a sabedoria de Deus pode faltar para mim de várias maneiras, de vários motivos, como se eu não quiser, porque está exposto o poder de Deus, a graça de Deus, amém? A graça de Deus é o poder dele para ti, é o poder para desfazer as obras do diabo. Então, quanto mais graça de Deus na minha vida, na sua vida, mais feliz você vai ser, mais felizes nós vamos ser. Amém? E onde é que está o poder de Deus? Na pessoa de Jesus. É a graça. É nele que nós vamos ser capazes de adorar a Deus verdadeiramente. É nessa graça, é na pessoa de Jesus que nós vamos ser capazes de obedecer a Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Não é sozinhos. Entendeu? Então ele já nos deu essa graça, ele já nos deu esse poder. Amém? Ele já nos deu, ele nos cobre com este poder, com essa graça que é Jesus Cristo. E ele diz que é lá que está a minha vida, é em Jesus Cristo. Ele diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas aí é que está. Estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu preciso me unir a Jesus a todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Tendo tempo ou não tendo, eu tenho que me virar. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se vire. Está lá em Romanos capítulo 12. Está escrito, traga o seu corpo como um sacrifício vivo para adorar o Senhor. Amém? Versículo 2 está dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Deus, ele diz que diante da luta, diante do problema, você não tem que ficar estático, você não tem que ficar reclamando, você tem que resolver. Ei, pastor, é a Bíblia que diz? É a Bíblia que diz que você tem que resolver. Ele está dizendo assim, ei, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como assim? Como é que eu vou transformar? Como é que eu vou mudar? Aí é que tá, né? É isso que Deus está falando em Oséias 4:6. O meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Ei, a Bíblia não está dizendo que você é destruído, que eu sou destruída. Você é povo de Deus? É, você faz parte do povo de Deus. Mas a Bíblia não está dizendo que você é destruído, que você é destruída é porque o diabo é forte, é poderoso. Não, está aí escrito em Oséias 4:6, não, está dizendo que meu povo, Deus diz, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha o poder que tem o conhecimento, né? Amém? O conhecimento vai trazer para nós a transformação, a mudança. O conhecimento nos muda. Então, toda vez que você decide, eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou procurar, eu vou ouvir a palavra de Deus. Lembra? Até a fé, gente, para a gente viver para Deus, tem que viver pela fé. Ele diz, meu justo viverá pela fé. E a fé é você crer, é você acreditar naquilo que você ainda não viu. Eita! Oh, amém? Aquilo que você ainda não viu, mas que você crê que você tem. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa chegar na minha casa e eu digo assim, eu tenho saúde. Eu todo dia estou declarando, eu tenho saúde. Aí, de repente, eu sinto uma dor, o médico diz assim, ah, não, você não tem não. Você está com... Lembra que eu contei meu testemunho, né? E os médicos, a médica estava fazendo ali
o exame, né? E ela estava dizendo, olha, senhora, a senhora tem um tumor aqui, um nódulo aqui, um nódulo acolá, né? Nos meus seios. E ela disse, a senhora tem aqui, é? Aí eu só comigo aqui, né? Eu declarei para o inferno, e não tem coisa nenhuma, pode voltar todos esses nódulos para o inferno, porque Jesus já me curou. Epa, aqui não, aqui não. E ela disse, aí ela foi mais adiante, ela ainda disse assim, olha, você vai ter que fazer uma biópsia. E eu, tá queimado, não, não vou fazer coisa nenhuma. Pode parecer ridículo, né, diante das pessoas, né? Pode parecer estranho, mas Deus diz na palavra dele que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então aquela médica, ela não ia entender se eu abrisse a minha boca e dissesse, não, não tenho não. Ela ia provar e a gente ia ficar o dia todo lá teimando, né? Ela dizendo que eu tenho. Por que ela disse que eu tinha? Por que ela disse? Porque era o trabalho dela, ela fez, ela viu ali nos exames, ela estava vendo, entendeu? Mas eu tenho 2 olhos, assim como ela também, só que um olho dela não enxerga. O olho espiritual não enxergava, mas eu, glória a Deus, eu enxergava com 2 olhos, tanto os olhos físicos como o espiritual. Então, com os meus olhos físicos, eu poderia até concordar com ela que eu tinha. Eu poderia concordar ou não poderia? Poderia. É verdade, a ciência, trabalharam para isso, eles trabalharam para isso. Fizeram lá o exame, era verdade que o nódulo estava, porque eu tenho um corpo sujeito à enfermidade. Entendeu? Mas porque eu acredito, eu acreditava, acredito e sempre vou acreditar que a palavra de Deus diz que ele já levou na cruz minhas dores, minhas enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada. Amém? Eu vou ficar com a palavra do médico? Ei, peraí, eu vou ficar com a palavra de Deus. Amém? E Deus diz na palavra dele, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quem vai conhecer a verdade da palavra de Deus é quem congrega, quem ouve a palavra de Deus, é quem está ali, né, relacionado com a palavra de Deus, se relacionando com a palavra de Deus. É diferente. Aí vai chegar diante de um médico, o médico vai lá te examinar e vai dizer assim, você tem tal enfermidade. E eu tenho vários testemunhos, tá? Não é só dos nódulos no seio que eu fui curada, não é só, eu fui curada de uma forma tão linda na minha vista. Eu usava 2 óculos. Eu usava um óculos para perto, imagina eu andando para todo lado com um monte de óculos. Eu usava um óculos para perto e usava um óculos para longe. Entendeu? Eu tomei posse da minha fé, na palavra de Deus, e eu comecei a declarar que eu estava curada. Eita, que bênção, né? Aí o que acontece? Eu já fiz 2 renovações da minha carteira, já. Foi comprovado por 3 médicos, porque o primeiro médico foi o oftalmologista mesmo particular que eu fui, e ela disse assim, você não precisa mais de óculos. Glória a Deus, uma médica, falou isso. Aí eu fui na outra médica, a primeira vez que eu fui renovar a minha carteira, lá em Mongaguá, né? Aí o médico, passei pelo médico, oftalmologista, é verdade, não é verdade que a gente renova e tem que fazer um novo exame de vista? Sim, fui lá, o segundo médico, ele falou assim, olha, você está curada, ou seja, você enxerga direito, você não precisa de óculos. Me liberou, primeira vez aí, amém? A primeira renovação da minha carteira. Aí depois eu fui agora em Piracaia, a última renovação que eu fiz, tá com 2 anos, já vai para 2 anos. O médico falou para mim de novo, outro médico, um lá em Mongaguá, outro aqui, 2 em Mongaguá, né? Foi a minha médica, né? Falou que eu não preciso mais. O médico para fazer, que é do governo, né? Para fazer a vistoria também nos olhos da gente, para dar uma nova carteira. E outro médico aqui em Piracaia. Não são 3 médicos? Olha aí o testemunho, glória a Deus. Então, por quê? Porque eu comecei a declarar. Deus está nos chamando, queridos. Está nos chamando para que a gente possa viver pela fé. Amém?
A vida do crente tem que ser pela fé. A fé é você crer naquilo que você ainda não viu, para poder acontecer. Você quer que aconteça um milagre? Então você vai crer antes de acontecer. Ah, mas por que eu não posso crer só depois que eu vejo, pastora? Porque os que são de Deus têm que crer nele, até debaixo d'água. Amém? Em qualquer situação tem que crer nele. Glória a Deus. Então, Deus me chamou pela fé. Ele me chamou na dor. Eu estava naquela dor e aí ele aproveitou. Lembra? É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Amém? Então ele foi na minha casa onde houve luto, quando houve luto. Por quê? Porque ele viu que o meu coração estava desprendido de tudo. Eu parei tudo. Eu parei a minha correria. Eu parei a minha preocupação. Parei de me preocupar com as coisas. Por quê? Porque agora era uma filha que estava, né, no hospital, entendeu? Em coma, desenganada dos médicos, e eu tinha pouca fé. Por quê? Porque ora eu pensava no que o médico disse, que não tinha mais jeito, entendeu? E muito pouco eu pensava na palavra. Sinceramente, muito pouco eu pensava na palavra. E quando eu pensava na palavra, eu ficava no desespero, querendo que Deus curasse ela. Então eu tinha muito pouco conhecimento da palavra de Deus e por isso eu tinha pouca fé. Eu tinha muito pouco relacionamento com Deus e por isso eu tinha pouca fé. Você pode ouvir qualquer pastor, qualquer pessoa, missionário, apóstolo, você pode ouvir pode juntar todos os verdadeiros pastores do mundo inteiro, eles vão falar essa mesma palavra. Entendeu? A fé, ela vem de tanto ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando dos pastores verdadeiros, os pastores que pregam de fato a palavra de Deus. Eles vão falar, eles vão afirmar essa mesma palavra, que a fé vem para a pessoa de tanto ouvir a palavra de Deus. E eu não queria tanto ouvir a palavra de Deus. Eu ouvia muito pouco. Então eu tinha muito pouco. Você quer ver? Você vai ter tanto de Deus o quanto você determinar a ter. Amém? Então hoje eu te digo, aí Deus me chamou ali pela dor. Por quê? Porque foi quando eu pude ouvir a voz do Senhor. Eu estava desprendida dos interesses desta terra, das coisas deste mundo. Entendeu? As coisas que eu mais queria, entendeu? Então eu estava ali desprendida. E aí eu pude ouvir e discernir, entender a voz do Senhor, que Ele estava me chamando para que eu pudesse buscar a Ele e construir, reconstruir uma vida de amor por Ele, para que outras pessoas pudessem também reconstruir suas vidas. E quem você imagina? As primeiras pessoas que precisavam reconstruir suas vidas com Cristo? Meus filhos, entendeu? Toda a minha casa. Você está entendendo? Então minha fé ainda era, eu tinha fé, mas a minha fé era muito pouco, porque eu não conseguia nem ouvir a voz de Deus, eu não tinha nem discernimento, nem sabedoria de Deus, entendeu? Então é isso que Deus diz. Agora dá para a gente desacreditar da palavra? Tudo que você está ouvindo aqui agora, aí você vai ver em Oséias, não é a mesma coisa que Jesus disse? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Entendeu? O que está me faltando, o que está faltando para você de fé? Ah, está faltando mais fé para mim, pastor? Está faltando mais fé para mim também. Então nós temos uma fonte a recorrer. Amém? Essa fonte é a palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E depois que a fé está aí em você, está aqui em mim, eu vou fazer o quê? Executá-la. Jesus disse, quando ele passou por uma figueira, né, com os discípulos, ele disse para a figueira, né? Os discípulos estavam só observando ali Jesus fazendo, né? Aí ele passou e aí ele ordenou que aquela figueira, porque ele viu que não tinha figo, né, naquela figueira. E não era nem tempo também, né, de figo. Então, ele ordenou que aquela figueira secasse. Entendeu? E aí, no outro dia, Jesus fez de propósito? Sim, fez de propósito. No outro dia, olha qual foi a lição para aqueles discípulos.
ver literalmente a figueira seca, secou desde a raiz, e eles viram, e Jesus disse assim: então, é assim que vocês devem ter fé. Amém? Ao ponto de dizer para algo. Aí ele ainda deu o exemplo da montanha, né? Qualquer um que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. Aí ele aproveitou para ensinar. Ó, então é assim que vocês devem ser, ó. Vocês devem crer em Deus. Versículo 22 de Marcos, capítulo 11, tá? Ele diz assim, depois você anota aí, depois você vai lá. Aí ele diz assim, ó, tende fé em Deus. E no 23 ele diz assim, qualquer um que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Gente, Jesus nunca construiu um prédio. Amém? Ele nunca estava focado, olha só, em construir prédios neste mundo. Não tinha outra coisa que Jesus se firmava, olhava e se preocupava do que construir gente, construir discípulos. Amém? E ele disse isso para nós, até hoje essa palavra ressoa, até hoje está de pé essa palavra, porque essa palavra nunca vai mudar, nunca vai passar. Ele disse assim em Mateus 28, ele disse assim, ide e fazei discípulos. Então, quando ele estava falando ali, ele estava fazendo o quê? Fazendo discípulos. O que ele falou? Ó, ele ordenou que a figueira secasse, literalmente, e quando foi no outro dia, os discípulos passaram por ela. E aí eles olharam, eu acredito que Jesus, ele fez isso de propósito. Entendeu? Aí eles olharam e disseram assim, ó, Senhor, mestre, não é que a figueira secou? Você está entendendo? É igual você com seus filhos, criança, né? Que eles olham você fazendo algo e que você é tão acostumado a fazer e que eles nunca fizeram e eles admiram. E eles expressam a admiração deles, né? Foi isso que aconteceu. Os discípulos expressaram. Amém? Glória a Deus. Ei, Deus está falando que Ele quer que você ande com Ele a partir de hoje. Dessa maneira. Andar com Ele, vendo o que Ele vai fazer. E agora interessante, hein? Interessante saber que agora Ele vai fazer através de você. Amém? Glória a Deus. É através de você. Amém? Por quê? Porque Ele disse que nós faríamos, se nós crêssemos. Amém. Faríamos sinais maiores do que os que Ele fez. Glória a Jesus. Obras maiores do que as que Ele fez. Glória a Deus. Glória. Amém? Então, ó, Jesus nunca construiu um prédio. Por quê? Porque Ele estava focado em selecionar algumas pessoas. Glória a Deus. Agora você entende o que você veio nesta manhã aqui? Amém? Você entende porque você está aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Por quê? Porque Ele, Deus, amém? Jesus Cristo, Ele está selecionando você. Amém? Ele está selecionando, Ele está escolhendo você para o propósito dele. Lembra, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Deus escolheu a mim, Ele me escolheu. E aí, o que Ele mais quer de mim é que eu não foque nas coisas deste mundo, materialmente falando. Mas Ele quer que eu foque em almas. Ele quer que a pastora Thalita, oh glória a Deus, amém? Foque em almas. Amém? Glória a Deus. O Marcos Pupo, foque em almas. Deus quer isso de nós, de mim, de vocês, dos irmãos que estão aqui conosco agora. Foque em almas. Glória a Deus. Ele está nos chamando para isso. Que nós foquemos em pessoas. Principalmente as pessoas que a gente mais ama lá na nossa casa. Né? Porque se a gente não amar os nossos, como é que a gente vai amar os outros? Não é verdade? Entendeu?
Eu sempre olhei para minha casa, todo mundo é missionário aqui, todo mundo é pastor. Eita, todo mundo. Olha, então você está entendendo. Por que que eu sou assim? Porque Deus me tirou na dor. Ele me chamou na dor. Você quer o que agora? Que eu volte ainda de novo, estaca zero? A lembrar lá e viver minha vida velha lá do passado? Não, 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 não. Ele me chamou na dor, eu não quero nunca. Sabe quando você mete o dedo numa porta e você prende, você vai ficar com medo dela todo o tempo, de prender o dedo de novo. Você está entendendo? Também da mesma maneira. Então hoje eu penso, não com medo, mas com certeza, convicta, de que o propósito para o qual Deus me chamou é muito maior do que os meus planos. Lembra? Quem é que é maior? Os teus planos ou o propósito de Deus? Propósito de Deus, e eu não entendia isso. E a Bíblia é muito séria. A palavra de Deus é muito séria nessa questão. O meu filho, os meus filhos, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então eu falei duas razões, né? Aliás, várias, tem várias, vamos citar. Porque a pessoa às vezes não quer, porque a gente não consegue se esforçar, a gente prefere se arriar e dizer, o que tiver de ser será. A gente não quer se importar, né? A gente não quer lutar por isso, pelas coisas que Deus quer para nós. A gente não quer, entendeu? Por isso, aí Deus diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Entendeu? Não é porque o diabo é forte, não. Não é porque o diabo é poderoso, não. É porque a gente não se esforça. Entendeu? Ou outra razão, porque ninguém nos ensina. Porque ninguém nos orienta. Lembra da palavra de Deus? A Bíblia diz assim: como ouvirão se não houver quem pregue? Entendeu? Como crerão, né? Se não ouvirem da palavra de Deus. Como é que você vai crer se você não ouvir? Entende? Então Deus nos chamou, Ele nos chamou para o propósito dele. Jesus, ele nunca construiu um templo. Por quê? Porque ele estava sempre ocupado em selecionar pessoas. Para quê? Para derramar e derramar do amor dele sobre elas. Glória a Deus! Para derramar do amor dele sobre elas. Para quê? Para que essas pessoas fossem. Eu quero ir com você em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Para que ele nos chamou? Para derramar do amor dele. Eita, tremendo, né? Derramar do amor dele, para que a gente fosse tão cheio desse amor, porque só assim a gente vai poder se importar com outros. Quando você vê alguém, né, uma vez eu perguntava com uma irmã, né, eu dizia assim para a irmã, dizia assim: irmã, por eu te chamar para orar tanto, né, por eu ser tão insistente de chamar você para orar, entendeu? Você me vê como tua inimiga? Você pode me ver como tua inimiga? Não que a irmã me via, não, né? Só fez uma pergunta para a irmã poder entender mais ainda, né? Entendeu? Não que ela vê a gente como inimiga. Glória a Deus, ela sempre vê a gente como amiga. Ela sempre vê a gente como pessoa que está incentivando ela para o melhor. Mas eu fiz essa pergunta para ela, para que ela pudesse compreender o que é o chamado de Deus para nós, né? Aí eu perguntei para ela: irmã, porque a gente, imagina, você acha que um pastor, ele pode ser inimigo de uma pessoa quando ele quer o bem para ela, que quer que ela ajuste a vida dela com Deus, quer que ela seja uma pessoa que congregue mais, que busque mais a orar, que busque estar com o pastor, com esses pastores, né, a orar. A gente está orientando para isso. Tem como? Isso quer dizer que a gente é inimigo? Tem como as pessoas saírem da igreja com raiva por causa disso? O que você pensa? O que você me diz, irmã? Aí a irmã regalou os olhos assim e falou assim: claro que não, né, pastora? Credo, que isso, né? Eu digo: pois é, irmã, mas tem gente que é assim, né? Tem gente que fica com raiva. Não, vou sair daquela igreja porque os pastores pegam muito no pé da gente. Eu vou sair daquele lugar ali porque fica me chamando todo tempo para orar. Você está entendendo? Então, é uma coisa assim absurda, né? A gente olha isso,
vamos supor, alguém insistir comigo para orar, para crescer espiritualmente, e eu olhar para essa pessoa e ver ela como minha inimiga. Aí falando com a irmã, eu digo, ó irmã, mas isso acontece sim. Mas glória a Deus, porque Jesus disse isso. Jesus disse que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Você está entendendo? Jesus contou uma história, né? De um homem que chamou, no capítulo 25, 22 de Mateus, de um homem que chamou os convidados dele, né? Chamou todas as pessoas para as bodas, e ele disse que o reino dele é comparado a essa questão aí, essa parábola de um homem que chamou as pessoas para a festa, né? De casamento do seu filho, as bodas, né? De casamento dos seus filhos, do seu filho. E Jesus está falando, a história nossa, é a nossa história que ele está contando. Aí ele chamou, entendeu? E aí uns convidados disseram assim, não, eu estou muito ocupado. Ah, eu tenho meu trabalho, outros dizem assim, eu tenho o meu... Depois você dá uma lida, tá? Mateus 22. O reino de Deus é comparado a um homem que chamou, que fez uma festa para o casamento do seu filho, né? E mandou convidar os convidados, mandou convidar as pessoas, né? As pessoas que ele estava interessado que elas viessem, e elas não estavam interessadas a vir. Jesus contou que o reino dele é assim também, o reino dos céus é assim. Então, é assim mesmo. E não é isso que a gente vive? É. Aí a gente convida as pessoas não, estou ocupado, não posso. Até a irmã conversou comigo ontem, pastora, pela primeira vez eu ouvi um não. Eu falei, glória a Deus, mas a primeira vez, entendeu? Quase que eu falei para a irmã, né? Primeira vez, irmã, quase que eu fiz festa. Sabe por quê? Porque o não que a gente já ouviu foram inúmeros, muitos. Por quê? Porque a gente é insistente mesmo. Nós somos insistentes. Então a gente ouve muito não, e eu fiquei feliz, eu fiz a festa, porque aquela irmã está começando a ouvir não, e o que você acha? Significa que essa irmã está começando a se mover por almas. Entendeu? Está começando a se levantar e dizer assim, não, eu vou ainda que eu ouço não. Então ele disse que naquela festa, os convidados, uma parte dos convidados ficaram com tanta raiva de quem estava convidando, que bateu, né? Bateram naquelas pessoas. Então, Jesus ele nos enviou, e essa história é nossa. Jesus ele nos enviou para pregar o evangelho, e ele alertou que nós iríamos ter casas que iriam fechar as portas para a gente. Nós iríamos ter pessoas que iriam ficar com raiva da gente. Nesse longo de tempo, eu tenho mais ou menos o quê? Uns 31 anos, né? 31 anos no ministério, eu e meu esposo, né? Meus filhos também, que eles vieram, um com 4,5 e outro com 3,5. E a gente já viu de cada coisa, meu Deus. A gente já viu pessoas tratarem mal, a gente já viu pessoas se afastarem, já ameaçar a gente de morte, entendeu? Nossa, tantas coisas horríveis que a gente já passou. E eu dou glória a Deus. Glória a Deus, por quê? Porque a gente nem merece, olha só. A gente, nessa altura, Jesus é muito maior do que nós, sofreu por nós, entendeu? E eu nem tenho, eu faço igual os discípulos fizeram, né? Eles se sentiram honrados por serem perseguidos. Porque quando eles foram perseguidos, aí eles perceberam que eles pareciam com Jesus. Então, por isso que eles ficaram alegres, felizes, né? Dizer assim, tipo assim, nossa, nós estamos passando o mesmo que o mestre passou, que o nosso Senhor passou. Peraí, isso é muita honra, entendeu? Não dá para entender, né? Não dá para entender isso, né? Entendeu? As pessoas ficarem honradas porque passaram tribulações, porque passaram lutas, porque passaram rejeições, entendeu? Mas é isso. E capítulo 28 de Mateus, né? Versículo 18, 28 e 18, tá bom? 28, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor.